Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos mais uma vez aqui no canal com mais um vídeo falando sobre a refrigeração. Nesse momento aqui falando sobre a refrigeração industrial utilizando o fluido refrigerante amônia. Nós continuamos utilizando a mesma bibliografia. Então o livro ali do Enio Cruz Costa, o Dosat, do Princípios de Refrigeração, também o W.P. Jones, Engenharia de Ar-Condicionado, o livro do professor Remy, Instalações Frigoríficas, e o livro Refrigeração Industrial, do professor Stecker Jabardo. Bom, primeira coisa, pessoal, para a gente ter uma ideia aqui de como é que funciona um sistema com o R717, primeiramente, pessoal, utilizando aqui o nosso Coolpack, que eu fiz aqui? Eu plotei um ciclo do R717. Primeiramente, eu plotei aqui no Coolpack um ciclo com a condensação de 42 graus, evaporação de menos 28, ok? Então, uma primeira coisa que a gente percebe aqui, como nós estamos trabalhando numa temperatura baixa, aqui ó, menos 28, é que a temperatura de descarga ela fica bem alta. E, ó, considerando a compressão isentrópica, a temperatura aqui ela está na ordem de 170 graus. A temperatura bem alta aí para a descarga do compressor. Como o óleo fica menos viscoso, nós temos uma erosão nas válvulas de descarga. Então isso causa um desgaste prematuro no compressor. Vamos observar as variáveis desse ciclo. Então, primeiramente aqui, ó, nós temos as temperaturas e pressões. Então, aqui na entrada do compressor, primeiramente aqui, ó, os dados de entrada, aqui, ó, menos 28, 4 de superaquecimento, 42 de condensação, 1 grau de subresfriamento. Só para a gente poder comparar, eu lancei aqui, ó, uma potência frigorífica de 350 kW. Isso me deu aqui as condições de condensação, massa de circulação pelo sistema, o volume ali na entrada do compressor e aqui o trabalho do compressor. E eu lancei aqui só para a gente ter uma ideia, uma eficiência volumétrica de 70%. Então, como a eficiência é menor que 1, o que acontece? Aumenta o deslocamento, ok? Isso típico de um compressor alternativo, ok? E aí nós temos os parâmetros aqui, ó. Nós temos aí no ponto 1, ali na entrada do compressor, menos 24 graus, com a pressão de 1,31,5 bar. Aqui o ponto 2 é a descarga. Percebe que a descarga aqui, o valor é bem alto, ó, 167,142. Então, essa descarga, ela está aqui, ó, nesse ponto aqui. O valor é bem alto. Aí nós temos lá o ponto 4, que é o ponto de entrada da válvula de expansão. Temos aqui ali a saída da válvula de expansão, menos 28. E nós temos aqui, ó, a entrada do compressor a menos 24, ok? Para a gente poder comparar esse ciclo, plotei nas mesmas condições no R22. Okay? Então, ciclo frigorífico com R22, expansão direta. Aqui, plotado, veja, R22, já de cara você percebe aqui que o trabalho de compressão é menor. É só comparar os dois gráficos e aqui ele é bem menor. Tá? A área que o gráfico ocupa aqui é bem menor. Mas a gente vai ver no final que isso tem algumas consequências, né? Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver ali que isso tem algumas consequências, ok? Vamos observar os parâmetros que eu coloquei. Então, mesma coisa, ó, menos 28, lá na evaporação, 4 graus de superaquecimento, condensação de 42 e subresfriamento de 1 grau, ok?
Também considerei aqui uma eficiência volumétrica. Eu também considerei uma eficiência volumétrica de 70%, que aumentou aqui o deslocamento, ok? E também ali a capacidade de 350 kW. E aí a gente consegue comparar aqui os parâmetros. Então aqui, ponto 1 na entrada do compressor, aqui na saída do compressor, veja que a temperatura é bem mais baixa, ó, 84 graus, enquanto lá na amônia estaria aí com 167, aqui nós estamos com 84. Então veja que os requisitos aqui, tanto das peças ali na parte da descarga, quanto do óleo, elas são menores porque a temperatura é mais baixa, ok? Aqui na entrada da válvula, 41 graus. Aí, aqui já na entrada do compressor. Por algum motivo não saiu aqui, ó, a saída da válvula aqui, ó. Ok? Bom, vamos ao que interessa aqui, ó. Comparativo. Veja, R22 aqui do lado esquerdo e R717, que é a amônia, do lado direito. Então, as duas condições, né, os mesmos dados de entrada e a mesma potência. Bom, a primeira coisa que você vai olhar é aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós temos aqui, ó, o QE, que é a diferença de entalpia do evaporador. Enquanto aqui no R22, ó, nós estamos aqui na casa aqui dos 146 kJ por quilograma. Quando a gente compara com a amônia, eu estou aqui em 1043. Então perceba, pessoal, que a diferença de entalpia do R22 para a amônia no evaporador, ela é de 7 vezes aqui. Então, ou seja, nas mesmas condições, o fluido amônia, ele absorve no evaporador 7 vezes mais do que o R22. Então, aqui é uma primeira justificativa do motivo pelo qual a gente utilizaria o sistema de amônia para aplicações industriais. Por quê? Porque ela absorve muito mais calor. Então, com isso, eu tenho aí muito mais disponibilidade de resfriação. Com isso, nós temos muito mais disponibilidade de refrigeração, ok? Aqui no COP, 2.6, aqui nós temos 2.51, então para a amônia ainda é um pouquinho melhor. Trabalho de compressão. Nós temos aqui, ó, 401,947, enquanto nós temos lá no R22, ó, 58,086. Então perceba que, mesmo com o trabalho de compressão sendo maior, o sistema ainda é mais eficiente comparando aqui com o COP. Agora, um outro ponto que a gente tem que observar é a diferença de pressão. Então, a relação de pressão da amônia, 12,49, enquanto lá no R22 nós estamos aqui com 9,055. A amônia reage com cobre e isso vai causar vazamento em função da corrosão. Então, não pode utilizar tubo de cobre com amônia, que isso implica em risco operacional, ok? Agora nós vamos numa aplicação do R717 amônia com evaporador inundado. Então, como muda um pouquinho, o que eu fiz primeiro aqui, pessoal? Eu fiz um sistema aqui, ó, para que a gente pudesse comparar, ok? Então veja que eu já tenho mais elementos. Uma das coisas que a gente vai perceber aqui, ó, vamos começar o ciclo no compressor, que fica mais fácil. O fluido está vindo aqui, ó, a baixa pressão e baixa temperatura, passa pelo compressor, tá? Esse compressor que eu tirei desse site, ó, Interpeças, é um compressor Sabroy, compressor típico aí para refrigeração industrial, muito bom, ok? Daqui o fluido ele sai a alta pressão e temperatura na condição de vapor superaquecido. E ele vem para um condensador. Esse condensador aqui, nós chamamos ele de condensador evaporativo. Então, a tubulação do fluido refrigerante está passando aqui dentro e nós temos uma colmeia que separa a água e nós temos aqui a aspersão da água sobre os tubos, que faz com que ocorra a troca de calor até a condensação. Então aqui, ó, no amarelinho, ó, já sai o fluido condensado e ele vai aqui para um reservatório de líquido. Então esse reservatório de líquido tem várias funções, ele vai ajudar
tanto no momento da carga de fluido, quanto em momentos de reparo, onde você acumula, né, o fluido refrigerante aqui dentro para poder fazer um serviço em outras partes do sistema. Então ele tem que ter um volume apropriado para conseguir comportar o fluido refrigerante na condição de manutenção conforme previsto, ok? Então o fluido sai aqui, ó, alta pressão, alta temperatura na condição de líquido subresfriado. Ele vem para uma válvula de expansão. Então nós temos vários tipos de válvula de expansão. Eu peguei aqui uma da Avastin Válvulas, uma válvula de expansão manual. Nessa válvula aqui vai ocorrer a expansão do fluido, onde acontece a queda de pressão. Ele vem aqui para um tanque que nós chamamos ele de reservatório intermediário de baixa pressão. Nesse tanque, o que vai acontecer? O fluido refrigerante que estiver na fase líquida vai vir aqui para baixo, e aquele que estiver em fase gasosa vai voltar para o compressor, ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, o fluido refrigerante na fase líquida. Perceba aqui, ó, ele vai estar a baixa pressão como líquido saturado. Ele é bombeado, então nós temos uma bomba específica para trabalhar com amônia. Essa bomba vai circular esse fluido para o evaporador. Se o evaporador for inundado, o que ele geralmente faz? Ele tem uma disposição tal que faz com que o fluido entre pela parte de baixo e vá sendo preenchendo aqui a tubulação de baixo para cima, de maneira que aqui na parte de cima só saia fluido, baixa pressão e baixa temperatura, só que na condição de vapor saturado. Então esse fluido vem para cá, ó, e volta para o reservatório intermediário. Se aqui retornar alguma fase líquida, aqui essa fase líquida vai vir para a parte de baixo para ser recirculado, e a fase gasosa volta aqui para o compressor para ser recomprimido, para aumentar a pressão e voltar a fazer o ciclo. Então esse seria aqui um ciclo relativamente simples de refrigeração industrial. Aqui eu representei um evaporador, mas nós poderíamos ter vários, ok? E também o reservatório intermediário ele ia ser compatível com o número de evaporadores que nós tivéssemos. Então pode ter instalações mais complexas, onde você tenha lá um reservatório grande e tenha várias bombas, cada uma direcionando o fluido para uma parte da instalação onde tem os evaporadores. Okay? Então você pode ter uma bomba aí atingindo, por exemplo, algumas câmaras frias. Se você pensar numa condição, por exemplo, um centro de distribuição de sorvete, por exemplo, um que fui visitar num local onde um aluno meu trabalhava, o Luiz, né? Lá o que acontecia? Nós tínhamos lá vários segmentos, então nós tínhamos câmaras lá a menos 20, câmaras a menos 40. Então, câmaras a menos 40 são aquelas onde o sorvete passa mais tempo. Então ele chega ali armazenado, ele chega primeiro na anticâmara que está a menos 20 e depois ele vai para a câmara de menos 40 até ele ser direcionado para a distribuição. E essa anticâmara com menos 20 é onde faz ali a movimentação entre a câmara de baixa temperatura e os caminhões, né? Então você vai ter evaporadores com menos 40, evaporadores a menos 20, e aí você tem uma série de controles para fazer isso funcionar, ok? Utilizando também aqui, ó, o Coolpack, o que eu fiz aqui? Eu usei um outro recurso que ele chama aqui, ó, Cycle Analysis, né? Então análise do ciclo, né? Um estágio com o evaporador inundado. Então como é que fica aqui, ó? Nós temos a saída lá do ponto, que nós teríamos ali o retorno vindo do cilindro, o reservatório intermediário. Então voltando aqui, ó, sair aqui, ó, entrando para o compressor nessa condição aqui. Aí ele entra no compressor aqui embaixo, ó, ponto 1, e comprime. Comprime isso, geralmente ele comprime até uma temperatura um pouquinho mais alta. Aí ocorre uma pequena queda de pressão depois que passa nas válvulas do compressor.
e aí ele entra aí na condensação. Então aqui já seria lá no condensador evaporativo. Pensando aqui no condensador evaporativo, ok? Está condensando o fluido aqui. Condensou o fluido. Aqui nessa região é onde ele está saindo do condensador e indo para o reservatório de líquido. Aquele reservatório de líquido que está aqui. Então, saiu lá do condensador, veio para o reservatório de líquido. Então, ele veio para o reservatório de líquido e entre o ponto 4 e o ponto 5, ele entra no elemento de expansão. Aqui o elemento de expansão, entra aqui no elemento de expansão, entra com alta pressão e sai com baixa pressão. Então aqui já seria após o elemento de expansão. Então o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter aqui uma parcela de fluido. Nós temos uma fase líquida ali na parte de baixo do reservatório que vem para cá, ó. Então 100% de líquido. E a parte gasosa vem para o outro lado aqui para ser aspirado para o compressor. Aí nós temos aqui um balanço aqui termodinâmico bem interessante para fazer essa análise aqui. E aí o evaporador ele vai acontecer aqui, ó, entre o ponto 6 e o ponto 7. O que, dependendo das condições, pode até vir um pouquinho mais. Vai depender de como é que estão os ajustes. Pode ser que ele venha mais próximo de cá. Então vai depender de uma série de regulagens que é feita ali para o evaporador, ok? Isso vai depender também do tamanho do reservatório, da aspiração, então tem muitos pontos que vão decidir essas condições aqui, ok? E aí, só voltando aqui, ó, para a gente não se perder, então a parte líquida veio para cá, passou pela bomba, foi para o evaporador e do evaporador sai, né, vapor saturado aqui para o reservatório intermediário. Então aquilo que for líquido cai aqui e o que for vapor vai para o compressor. Como nós temos o reservatório, nós não temos perigo aqui de ter aqui um retorno de líquido para o compressor, desde que haja aqui uma regulagem, de modo que mantenha aqui o volume do reservatório. Então você vai ter controles aqui, sensores que vão controlar essa entrada de fluido aqui. Então se acontecer do nível começar a subir muito, porque a carga térmica está baixa no evaporador, você vai ter um controle aqui que vai fechar para esse líquido se acumular aqui no reservatório, ok? Então aqui a gente passa a ter uma dinâmica que é um pouquinho diferente dos outros ciclos que a gente viu até agora, ok? E aí entra no compressor e inicia o ciclo novamente. Então, pessoal, esse é o primeiro ciclo simples que a gente está vendo aqui sobre a amônia. Espero que vocês tenham entendido aí como é que o ciclo básico aqui funciona. Depois nós vamos trabalhar aí um ciclo com dupla compressão, 2 compressores, o compressor booster e o compressor de alta pressão. Da mesma maneira que a gente viu lá no R744, nós vamos fazer aqui também com amônia aí, se Deus quiser, na semana que vem. Ok? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e fiquem com Deus.